Escolhido, você está prestes a receber uma resposta que vai te abalar. Escolhido, existe um momento na vida em que o céu fica em silêncio apenas porque algo muito grande está sendo preparado nos bastidores espirituais. Você olhou ao redor durante muito tempo, tentando entender por que tantas portas se fecharam. Por que pessoas se afastaram sem explicação? Por que suas noites ficaram pesadas? Por que sua mente nunca mais conseguiu descansar como antes? E enquanto todos achavam que você estava apenas cansado, Deus estava te posicionando. Enquanto alguns diziam que você estava perdido, o mundo espiritual sabia que você estava sendo separado. Porque existem respostas que não chegam cedo demais. Existem revelações que só podem ser entregues quando o coração consegue suportar o peso da verdade. E é exatamente por isso que você passou por tanto silêncio, tanta confusão e tanta demora. O que está vindo agora não é uma simples notícia. Não é apenas uma mudança comum. É uma resposta capaz de mexer com tudo aquilo que você acreditava até hoje. Você está prestes a descobrir por que passou por determinadas dores. Está prestes a entender por que algumas pessoas tiveram que sair da sua vida. Está prestes a perceber que certos atrasos foram, na verdade, proteção divina disfarçada. Porque quando Deus decide responder um escolhido, Ele não entrega apenas palavras. Ele entrega entendimento. Ele abre os olhos espirituais. Ele mostra aquilo que estava escondido atrás das aparências. E quando isso acontece, nada permanece igual. Há pessoas que ainda estão dormindo espiritualmente. Há pessoas que vivem apenas no superficial. Mas você começou a perceber sinais estranhos. Começou a sentir mudanças dentro de si. O que antes te prendia já não tem mais força. Lugares que antes te atraíam agora parecem vazios. Conversas superficiais começaram a cansar sua alma. Você percebeu que algo dentro de você mudou, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que. Isso acontece porque o espírito reconhece antes da mente. Seu espírito já sabe que uma resposta está vindo. Seu espírito já sente que uma virada foi autorizada no invisível. E talvez o mais assustador seja isso. Você não está preparado apenas para receber algo bom. Você está prestes a descobrir algo que vai abalar sua estrutura emocional, espiritual e mental. Porque algumas respostas libertam, mas antes elas quebram ilusões. Algumas revelações curam, mas antes expõem feridas escondidas. E Deus sabe exatamente o momento em que um escolhido está pronto para ouvir aquilo que ninguém mais conseguiria suportar. Você não chegou até aqui por acaso. Cada batalha te fortaleceu para este momento. Cada lágrima construiu resistência dentro da sua alma. Cada traição te ensinou discernimento espiritual. E agora o céu está se movendo. Há respostas vindo em direção à sua vida. Respostas sobre pessoas, sobre seu futuro, sobre sua missão, sobre aquilo que foi roubado de você, sobre o motivo de certas dores nunca terem ido embora completamente. E quando essa resposta chegar, você vai perceber que Deus nunca esteve distante. Ele apenas estava preparando você para suportar o impacto da verdade. Porque a verdade muda tudo. A verdade separa caminhos. A verdade encerra ciclos. A verdade destrói máscaras. E, acima de tudo, a verdade desperta o escolhido para aquilo que ele realmente é. Então prepare sua mente, prepare seu espírito, porque algo muito forte está prestes a acontecer. E depois dessa resposta, sua vida nunca mais será a mesma. O céu ficou em silêncio, porque sua resposta era grande demais. Existe um tipo de silêncio que não significa abandono. Existe um silêncio que acontece quando o mundo espiritual está se movendo de maneira tão intensa que palavras humanas não seriam suficientes para explicar. E foi exatamente esse silêncio que entrou na sua vida. Você orou, você esperou, você tentou entender. Houve noites em que parecia que Deus não estava ouvindo.
Houve dias em que tudo parecia parado, enquanto você via outras pessoas avançando, recebendo oportunidades, celebrando conquistas. Você sentia como se estivesse preso em uma estação vazia da vida, esperando um trem que nunca chegava. E isso começou a machucar profundamente sua alma. Porque o pior tipo de dor não é a dor da perda, é a dor da dúvida. É quando alguém começa a perguntar dentro de si mesmo: será que Deus ainda olha para mim? E talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas seu coração perguntou muitas vezes. Porque houve momentos em que o silêncio parecia pesado demais. Só que existe algo que poucos entendem. Quando Deus vai entregar uma resposta capaz de mudar completamente o destino de alguém, Ele primeiro cria isolamento. Ele reduz os ruídos, ele remove distrações, ele afasta pessoas, porque certas respostas não podem chegar em ambientes barulhentos. O espírito precisa ouvir, e para ouvir, o céu muitas vezes silencia tudo ao redor. Foi por isso que amizades começaram a desaparecer. Foi por isso que lugares perderam o brilho. Foi por isso que você começou a se sentir deslocado em ambientes onde antes se encaixava perfeitamente. Deus estava diminuindo as vozes humanas para que sua alma pudesse reconhecer a voz espiritual. E isso assustou você, porque o processo do despertar espiritual parece solidão no começo, parece abandono, parece perda, mas na verdade é separação divina. O escolhido nunca consegue permanecer igual depois que Deus decide revelar algo grande. Antes da resposta chegar, tudo começa a mudar internamente. A pessoa sente um peso estranho, sente uma inquietação constante. É como se algo invisível estivesse dizendo todos os dias: prepare-se. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora com você. Há algo dentro da sua alma que já percebeu que uma resposta está vindo. Mesmo sem saber exatamente qual é, seu espírito sente a movimentação antes da sua mente entender. Você começou a perceber coincidências estranhas, sonhos diferentes, sensações inexplicáveis. Pessoas dizendo frases que parecem mensagens indiretas do céu. Tudo isso acontece porque o mundo espiritual começa a emitir sinais antes da revelação principal chegar. Só que quase ninguém fala sobre o lado assustador disso. Porque quando Deus está prestes a responder um escolhido, primeiro, ele confronta tudo aquilo que ainda está escondido dentro dele, e é aí que a batalha aumenta. Medos antigos reaparecem, inseguranças voltam, traumas começam a subir à superfície. Não porque você está piorando, mas porque Deus está expondo tudo aquilo que não pode continuar dentro de você quando a resposta chegar. Imagine receber uma revelação gigantesca carregando ainda pensamentos pequenos. Imagine entrar em um novo nível espiritual ainda preso emocionalmente ao passado. Isso destruiria você. Então Deus começa limpando o interior. E essa limpeza dói. Dói porque desmonta ilusões. Dói porque mostra verdades que você evitou enxergar durante anos. Talvez a maior delas seja esta: algumas pessoas nunca estiveram ao seu lado de verdade. Elas apenas estavam perto enquanto era conveniente. E Deus precisou afastá-las antes da resposta chegar. Porque existem pessoas que não suportariam ver aquilo que Deus está prestes a fazer na sua vida. Há pessoas que celebravam sua fraqueza silenciosamente. Pessoas que gostavam de você apenas enquanto você permanecia pequeno, inseguro e dependente emocionalmente. Mas algo mudou. O céu decidiu acordar você. E quando o céu desperta um escolhido, o ambiente inteiro começa a reagir. É por isso que ataques aumentaram. É por isso que sua mente ficou cansada. É por isso que você sentiu vontade de desistir tantas vezes. O inferno tenta destruir um escolhido justamente quando ele está perto da resposta.
Porque o inimigo sabe que uma única revelação verdadeira pode libertar alguém de anos de prisão emocional e espiritual. E talvez você ainda não tenha percebido, mas você sobreviveu a batalhas que deveriam ter acabado com você. Houve momentos em que sua alma ficou tão cansada que parecia impossível continuar. Mesmo assim, você continuou. Mesmo quebrado, você continuou. Mesmo sem respostas, você continuou. E isso não aconteceu por acaso. Deus estava observando sua resistência silenciosa. Enquanto ninguém via suas lágrimas escondidas, o céu via. Enquanto ninguém entendia sua dor, Deus entendia. E agora chegou o tempo da resposta. Só que essa resposta não virá da forma que você imaginou. Porque durante muito tempo você achou que precisava apenas de uma bênção exterior. Mas Deus sabe que sua maior necessidade sempre foi interior. Você precisava entender quem realmente é. Precisava descobrir por que sente tudo tão intensamente. Precisava compreender por que nunca conseguiu se encaixar completamente no mundo ao seu redor. O escolhido carrega uma sensação constante de deslocamento porque sua alma não nasceu para viver adormecida. Há algo diferente dentro dele. Há uma percepção espiritual que incomoda ambientes superficiais. E talvez por isso você tenha sofrido tanto rejeição ao longo da vida. Pessoas percebiam algo diferente em você mesmo sem conseguir explicar. Algumas sentiam inveja, outras medo, outras simplesmente se afastavam. E você passou anos pensando que havia algo errado consigo mesmo. Mas a verdade é que sua diferença sempre foi espiritual. Deus nunca quis que você fosse igual aos outros, porque sua missão nunca foi comum. Só que agora vem a parte mais forte. A resposta que está chegando não vai apenas explicar seu passado. Ela vai mudar seu futuro inteiro. Você está prestes a descobrir algo que reorganizará sua visão sobre pessoas, sobre propósito e sobre si mesmo. E quando isso acontecer, você entenderá por que o céu ficou tanto tempo em silêncio. Não era ausência, era preparação. Não era esquecimento, era alinhamento espiritual. Deus estava colocando cada peça no lugar correto. Porque algumas respostas têm poder demais para serem entregues antes da hora certa. A verdade que vai te abalar estava escondida, dentro da sua própria dor. Durante muito tempo você tentou fugir da dor, tentou ocupar a mente, tentou fingir que certas feridas já não machucavam mais, sorriu quando queria desaparecer, disse que estava tudo bem enquanto o coração estava cansado. E pouco a pouco você aprendeu a sobreviver emocionalmente. Esse foi o problema. Você não estava vivendo plenamente. Estava apenas sobrevivendo. Sobrevivendo às decepções. Sobrevivendo às rejeições. Sobrevivendo às noites em que parecia impossível encontrar sentido para continuar. E talvez ninguém tenha percebido o quanto você lutou internamente. Porque existem batalhas que não deixam marcas no corpo, mas deixam cicatrizes profundas na alma. Você carregou perguntas que nunca tiveram resposta. Perguntas sobre abandono, sobre traição, sobre perdas inesperadas. Sobre pessoas que prometeram permanecer e desapareceram justamente quando você mais precisava delas. E enquanto tudo isso acontecia, uma parte sua começou a endurecer. Não porque você queria se tornar frio, mas porque seu coração estava tentando se proteger. Só que existe algo poderoso que poucos escolhidos entendem. Deus, muitas vezes, esconde a resposta mais importante dentro da própria dor. É por isso que certas feridas nunca desapareceram completamente. Elas estavam tentando ensinar algo. Sua dor nunca foi apenas sofrimento. Sua dor era linguagem espiritual. Era o céu tentando despertar algo dentro de você. Porque existem pessoas que só despertam quando tudo desmorona. Enquanto a vida está confortável, muitos continuam dormindo espiritualmente. Continuam presos a ilusões.
continuam vivendo versões pequenas de si mesmos. Mas quando a dor chega, ela quebra distrações, ela destrói máscaras, ela obriga alguém a olhar para dentro. E foi exatamente isso que aconteceu com você. Você foi levado para um lugar emocional onde já não dava mais para fingir. Houve momentos em que você percebeu que ninguém conseguiria te salvar além de Deus. E isso foi assustador, porque o ser humano gosta de controlar as coisas, gosta de acreditar que consegue resolver tudo sozinho. Mas sua dor foi maior do que suas próprias forças, e isso te levou para mais perto do espiritual. Talvez, sem perceber, foi justamente no período mais escuro da sua vida que sua conexão espiritual começou a crescer. Foi quando você começou a perceber sinais. Foi quando começou a questionar o sentido das coisas. Foi quando começou a sentir que existia algo maior acontecendo invisivelmente. Só que o processo do despertar espiritual nunca é confortável, porque primeiro Deus desmonta a versão falsa da pessoa, e isso dói profundamente. Você começou a perceber que viveu tentando agradar pessoas erradas, viveu buscando reconhecimento em lugares vazios, viveu insistindo em relações que estavam destruindo sua paz interior lentamente. E a pior parte é que você se culpava por tudo. Você acreditava que o problema era você. Acreditava que precisava mudar completamente para finalmente ser amado, aceito ou valorizado. Mas a verdade que está vindo agora vai abalar sua estrutura emocional. Muitas pessoas nunca mereceram acesso ao seu coração. Muitas pessoas enxergaram sua bondade como fraqueza. Enxergaram sua sensibilidade como vulnerabilidade manipulável. Enquanto você entregava lealdade verdadeira, algumas pessoas entregavam interesse, egoísmo e falsidade escondida atrás de sorrisos. E Deus viu tudo isso em silêncio. Cada lágrima escondida, cada humilhação silenciosa, cada vez que você se anulou para não perder alguém. O céu viu tudo, e talvez seja exatamente isso que vai te abalar. Perceber que Deus nunca esteve longe durante sua dor. Ele estava observando cada detalhe enquanto preparava a resposta. Porque a verdade é que algumas pessoas precisaram te machucar para que você finalmente despertasse. Se tudo tivesse dado certo rapidamente, talvez você nunca teria desenvolvido discernimento espiritual. Talvez nunca aprenderia a enxergar além das aparências. Talvez continuaria entregando sua alma para ambientes errados. Então Deus permitiu certas dores, porque elas estavam moldando sua visão. E agora você começa a perceber algo assustador. Sua intuição quase sempre estava certa. Quantas vezes você sentiu um peso estranho perto de certas pessoas? Quantas vezes seu espírito avisou que algo não estava certo, mas sua carência emocional te fez ignorar? Quantas vezes você tentou salvar relações que já estavam mortas espiritualmente? O escolhido frequentemente sofre porque sente profundamente. Ele acredita demais, ama demais, entrega demais. E justamente por isso acaba ferido muitas vezes. Mas chega um momento em que Deus transforma sensibilidade em discernimento. E é isso que está acontecendo com você agora. Sua dor está se transformando em visão espiritual. Você começou a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Começou a perceber energias pesadas. Começou a sentir quando alguém não é verdadeiro. Começou a entender que nem toda conexão é enviada por Deus. E isso muda completamente a maneira como você vive. Porque uma vez que o céu abre os olhos de um escolhido, ele nunca mais consegue voltar a ser inocente espiritualmente. E talvez seja exatamente isso que está te assustando ultimamente. Você sente que mudou. Sente que certas conversas perderam sentido. Sente que algumas pessoas já não conseguem acessar seu coração como antes. Parte disso acontece porque sua alma está amadurecendo espiritualmente.
Você não está ficando frio, está ficando consciente, está aprendendo que paz vale mais do que aprovação, está entendendo que presença de Deus vale mais do que presença de pessoas falsas, e essa transformação interna é justamente a preparação para a resposta que está chegando. Porque Deus não entrega revelações poderosas para pessoas emocionalmente dependentes do mundo ao redor. Primeiro, ele fortalece o interior. Primeiro, ele ensina o escolhido a permanecer firme mesmo sozinho. E foi exatamente isso que aconteceu com você. Você aprendeu a sobreviver sem aplausos. Aprendeu a continuar mesmo sem apoio. Aprendeu a caminhar mesmo quando ninguém acreditava em você. E o céu viu isso. O céu viu sua resistência silenciosa. Há uma força dentro de você que nasceu da dor. Uma força que pessoas superficiais nunca conseguirão compreender. Porque só entende o poder espiritual de um escolhido quem conhece o inferno emocional pelo qual ele passou. Você foi quebrado muitas vezes, mas nunca destruído completamente. E isso não é coincidência. Existe uma proteção invisível sobre sua vida. Houve situações em que você deveria ter caído definitivamente, mas algo te sustentou. Houve momentos em que você pensou que não suportaria mais, mas inexplicavelmente continuou respirando. Continuou caminhando, continuou existindo. Era Deus. Mesmo em silêncio, era Deus. E agora vem a parte mais forte de tudo. A resposta que vai te abalar não será apenas sobre pessoas ou situações externas. Será sobre você mesmo. Você está prestes a descobrir quem realmente é espiritualmente. Está prestes a entender porque sempre sentiu que nasceu para algo maior. Está prestes a perceber que sua dor não foi desperdício. Cada batalha construiu algo dentro de você. Cada lágrima fortaleceu sua alma. Cada rejeição te separou do lugar errado. E quando essa revelação atingir completamente seu coração, você vai olhar para trás e entender que até os momentos mais escuros estavam preparando você para este despertar. Porque o céu nunca desperdiça a dor de um escolhido. Nunca. A dor sempre carrega uma mensagem escondida. E a sua mensagem está finalmente começando a ser revelada. Deus está prestes a revelar quem realmente caminhava com você. Uma das respostas mais dolorosas que um escolhido pode receber não tem relação com dinheiro, sucesso ou portas abertas. A resposta mais difícil quase sempre envolve pessoas. Porque enquanto perdas materiais podem ser recuperadas, descobrir a verdade sobre alguém que esteve perto do seu coração é algo que abala profundamente a alma. E talvez seja exatamente isso que está começando a acontecer agora na sua vida. Você começou a sentir mudanças estranhas em algumas conexões. Pessoas que antes pareciam tão presentes ficaram frias sem motivo aparente. Outras começaram a agir de forma diferente quando perceberam que você não era mais o mesmo emocionalmente. Algumas simplesmente desapareceram quando você mais precisava de apoio. E por muito tempo você tentou entender o motivo disso tudo. Tentou se culpar. Tentou acreditar que estava exagerando. Mas existe algo que o céu está prestes a mostrar com clareza absoluta. Nem todos que caminharam ao seu lado realmente torciam por você. Essa verdade dói porque o coração do escolhido costuma ser puro demais. Você acreditava nas palavras, acreditava nos gestos, acreditava na presença. Enquanto isso, algumas pessoas estavam conectadas a você apenas por conveniência emocional, interesse oculto ou necessidade temporária. E Deus permitiu que elas permanecessem por um tempo porque havia lições que você precisava aprender. O problema é que o escolhido tende a enxergar o melhor nas pessoas. Mesmo quando recebe sinais claros de falsidade, ele insiste em acreditar que tudo pode melhorar. Ele entrega novas chances,
Perdoa repetidamente, ignora pequenos avisos internos para não perder conexões emocionais, e isso acaba machucando profundamente sua alma. Porque enquanto você estava sendo verdadeiro, algumas pessoas estavam apenas desempenhando papéis. E talvez o mais assustador seja isto: muitas delas nem perceberam o dano espiritual que causaram em você. Pessoas emocionalmente vazias frequentemente machucam escolhidos sem entender a profundidade das feridas que deixam. Só que Deus entende. Deus viu cada manipulação silenciosa, cada ausência nos momentos difíceis, cada palavra que tentava diminuir seu brilho, cada energia estranha que surgia quando você começava a crescer espiritualmente. Porque existe algo muito real no mundo espiritual. Algumas pessoas gostam de você apenas enquanto você permanece quebrado. Enquanto você está inseguro, carente, confuso e dependente emocionalmente, elas se sentem confortáveis. Mas quando Deus começa a despertar seu poder interior, tudo muda. O ambiente começa a reagir. Pessoas começam a se afastar sem explicação. Outras demonstram irritação estranha perto de você. Algumas tentam desacreditar seus sonhos. Outras fazem você duvidar de si mesmo discretamente. E durante muito tempo, você não conseguiu perceber isso claramente porque seu coração ainda estava emocionalmente ligado demais. Mas agora, algo mudou. Sua percepção espiritual começou a acordar. Você começou a enxergar aquilo que antes ignorava. Pequenos detalhes passaram a incomodar sua alma. Conversas vazias começaram a cansar você profundamente. Certas companhias passaram a gerar peso espiritual inexplicável. Isso acontece porque quando Deus está prestes a entregar uma resposta importante, Ele remove os véus emocionais dos olhos do escolhido. Você começa a enxergar pessoas como elas realmente são. E isso assusta, porque algumas verdades são dolorosas demais. Você descobre que nem todo carinho era genuíno, nem toda presença significava amor verdadeiro, nem todo conselho vinha de um lugar puro. E talvez o mais difícil seja perceber que algumas pessoas que você mais tentou manter foram justamente aquelas que mais drenaram sua energia emocional e espiritual. Há pessoas que se alimentam da luz de escolhidos sem que eles percebam. Pessoas que gostam da sua atenção, da sua bondade, da sua presença, mas nunca entregam reciprocidade verdadeira. Elas recebem sua energia, mas não oferecem cura. Recebem sua lealdade, mas não oferecem proteção emocional. E aos poucos, você vai se desgastando internamente sem entender por quê. Foi isso que aconteceu durante muito tempo na sua vida. Você carregou pesos que não eram seus. Tentou salvar pessoas que nunca quiseram mudar. Tentou permanecer em relações espiritualmente mortas apenas porque tinha medo da solidão. E Deus viu sua exaustão silenciosa. O céu viu quantas vezes você ficou emocionalmente destruído, tentando manter vínculos que já haviam terminado espiritualmente há muito tempo. Só que agora vem a parte mais forte. Deus está começando a remover pessoas da sua vida porque a resposta que está chegando exige um novo ambiente espiritual. Certas pessoas não podem entrar na próxima fase da sua vida. Não porque Deus odeia elas, mas porque a mentalidade delas destruiria aquilo que o céu está construindo em você. Existem ambientes que sufocam o propósito. Existem conexões que atrasam destinos inteiros, e Deus sabe disso. Talvez você ainda esteja sofrendo pela ausência de algumas pessoas. Talvez ainda existam perguntas sem resposta dentro do seu coração. Mas um dia você vai agradecer por certos afastamentos. Vai entender que alguns adeus foram proteção divina disfarçada de perda, porque há conexões que parecem amor, mas são prisão emocional.
Há pessoas que parecem companhia, mas na verdade drenam sua paz lentamente. E o escolhido só percebe isso completamente quando Deus abre seus olhos espirituais. É exatamente isso que está acontecendo agora. Você começou a valorizar paz acima de presença. Começou a entender que ficar sozinho é menos perigoso do que permanecer cercado de pessoas falsas. E isso representa um amadurecimento espiritual gigantesco. Porque existe uma fase na vida do escolhido em que ele para de correr atrás de quem não o valoriza. Ele para de implorar atenção, para de se diminuir para ser aceito, para de negociar sua paz emocional apenas para manter conexões vazias. E quando isso acontece, o céu começa a mover tudo. Porque Deus não aproxima pessoas certas enquanto o escolhido ainda está emocionalmente preso às erradas. Primeiro, ele limpa o caminho. Primeiro, ele remove distrações. Primeiro, ele quebra dependências emocionais escondidas. E isso dói profundamente. Dói porque o coração humano se apega até mesmo àquilo que o machuca. Mas existe algo que você precisa entender agora. O fato de algumas pessoas terem saído não significa que você perdeu valor. Na verdade, muitas saíram justamente porque começaram a perceber que você estava mudando espiritualmente. Sua luz começou a incomodar ambientes escuros. Sua consciência começou a ultrapassar certas mentalidades. E pessoas acostumadas à superficialidade raramente permanecem perto de alguém que está despertando espiritualmente de verdade. Você talvez tenha sentido isso nos últimos meses. Sensação de desconexão. Sensação de não pertencer mais a certos lugares. Sensação de que algo invisível mudou completamente dentro de você. Isso acontece porque sua alma está sendo reposicionada espiritualmente. O velho ambiente já não comporta mais quem você está se tornando. E embora isso assuste, também é um sinal poderoso de transformação. Porque antes da resposta chegar completamente, Deus separa o escolhido daquilo que poderia impedir seu crescimento. E talvez a maior revelação seja esta. Algumas pessoas nunca conseguiram enxergar quem você realmente era. Elas conheciam apenas sua versão ferida, insegura e cansada. Não conheceram a força espiritual que está despertando agora. Não conheceram a pessoa que Deus está formando silenciosamente dentro de você. E quando essa transformação terminar, muita gente não vai reconhecer mais você, porque o sofrimento mudou sua visão. A dor fortaleceu sua alma. O silêncio amadureceu seu espírito. E a resposta que está chegando vai finalizar essa transformação de uma vez por todas. Você vai perceber quem é verdadeiro. Vai perceber quem apenas observava sua vida por interesse. Vai perceber quem realmente permaneceu nos momentos escuros. E, acima de tudo, vai entender que Deus nunca remove alguém importante sem preparar algo muito maior adiante. Porque o céu não tira sem propósito. Quando Deus afasta alguém da vida de um escolhido, quase sempre é porque aquela conexão não suportaria o destino que está vindo. O que está chegando vai mudar a forma como você enxerga sua própria vida. Existe um momento na caminhada do escolhido em que tudo começa a fazer sentido de uma maneira quase assustadora. As dores antigas, os atrasos, as rejeições, as perdas, as noites de solidão, os ciclos que terminaram sem explicação. Tudo começa a se conectar como peças de um quebra-cabeça espiritual que esteve sendo montado silenciosamente durante anos. E talvez seja exatamente isso que está começando a acontecer dentro de você agora. Você está sentindo que algo mudou no ar, algo mudou dentro da sua percepção. Você ainda não consegue explicar completamente, mas sua alma sente que existe uma virada muito próxima. Isso acontece porque há momentos em que o céu libera entendimento antes mesmo da manifestação física acontecer. O espírito percebe primeiro, a mente entende depois. Foi por isso que você começou a se sentir estranho nos últimos tempos.
Não era apenas cansaço emocional, não era apenas ansiedade, era sua alma entrando em um novo nível de consciência espiritual. Você começou a perceber que sua vida nunca foi comum, nunca foi apenas uma sequência aleatória de acontecimentos. Existe uma linha invisível ligando tudo aquilo que você viveu. E a resposta que está chegando vai revelar exatamente isso. Durante anos você perguntou: por que comigo? Por que tanta luta? Por que tantas perdas? Por que tanta dificuldade para ser compreendido? Por que parecia que tudo para você era mais pesado? Enquanto outros viviam no automático, você sempre sentiu tudo intensamente. Sempre carregou perguntas profundas dentro da alma. Sempre teve a sensação de que existia algo maior escondido por trás da realidade visível. E muitas vezes isso fez você se sentir deslocado do mundo, como se ninguém realmente conseguisse compreender aquilo que acontecia dentro do seu coração. Só que agora, Deus está prestes a mostrar algo poderoso. Você nunca esteve perdido. Você estava sendo preparado. Existe diferença entre alguém abandonado e alguém em treinamento espiritual. O abandonado perde o sentido. O escolhido em treinamento sente dores, mas continua sendo guiado invisivelmente. E se você olhar com sinceridade para a sua história, vai perceber que houve uma força te sustentando mesmo nos momentos em que tudo parecia acabado. Quantas vezes você pensou em desistir completamente? Quantas vezes achou que não suportaria mais? Quantas vezes sentiu que estava chegando ao limite emocional? E ainda assim, algo te manteve vivo. Algo te manteve de pé. Isso não foi sorte. Isso não foi acaso. Era Deus sustentando silenciosamente alguém que carrega propósito. Só que talvez o mais forte de tudo seja perceber que sua maior batalha nunca foi contra pessoas. Sua maior batalha sempre foi contra a versão limitada de si mesmo. Durante anos, você viveu abaixo daquilo que realmente é espiritualmente. Não porque queria, mas porque as dores da vida fizeram você esquecer seu valor. Feridas emocionais diminuíram sua visão. Traições abalaram sua confiança. Rejeições fizeram você acreditar que não era suficiente. E pouco a pouco você começou a aceitar uma vida menor do que aquela que Deus havia preparado. Esse é um dos ataques mais perigosos contra um escolhido. Fazer ele esquecer quem é. Porque quando alguém esquece sua identidade espiritual, começa a aceitar migalhas emocionais, ambientes pequenos e conexões vazias. Começa a viver apenas tentando sobreviver, em vez de cumprir propósito. E talvez seja exatamente isso que Deus está quebrando agora dentro de você. O céu está desmontando a mentalidade limitada que foi construída através das suas dores. Você começou a perceber que nasceu para algo maior do que apenas existir mecanicamente. Existe algo dentro de você que não aceita mais superficialidade. Sua alma começou a ter fome de verdade, fome de propósito, fome de significado. E isso é um sinal espiritual fortíssimo. Porque antes de Deus mudar completamente a vida externa de um escolhido, Ele expande primeiro a consciência interior dele. Você começa a enxergar diferente, começa a pensar diferente, começa a sentir que não pode mais voltar para a antiga versão de si mesmo. E isso assusta, porque crescimento espiritual também significa perda de identidade antiga. Você começa a perceber que certas coisas já não combinam mais com sua alma. Certos hábitos, certas pessoas, certos ambientes. É como se seu espírito estivesse dizendo silenciosamente: você não pertence mais a isso. E talvez uma parte sua ainda esteja lutando contra essa transformação, porque mudar dói. Deixar para trás versões antigas de si mesmo dói profundamente. Só que permanecer preso a elas dói ainda mais. Deus sabe disso. Por isso, Ele começou a quebrar estruturas internas que estavam impedindo sua evolução espiritual.
E talvez você tenha confundido esse processo com destruição. Talvez tenha achado que sua vida estava desmoronando. Mas, na verdade, o céu estava removendo aquilo que já não suportava o destino que está vindo. Porque há fases da vida em que Deus não reforma mais certas estruturas. Ele simplesmente derruba tudo e reconstrói de maneira nova. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Sua visão está mudando. Seu coração está mudando. Sua energia espiritual está mudando. E embora isso cause medo, também revela algo poderoso. Você está despertando. O escolhido desperto nunca mais consegue viver anestesiado espiritualmente. Ele começa a perceber detalhes invisíveis para outras pessoas. Começa a discernir intenções escondidas. Começa a sentir quando algo está desalinhado espiritualmente. E, acima de tudo, começa a perceber o próprio valor com clareza. Durante muito tempo, você entregou demais para pessoas que valorizavam de menos. Se sacrificou emocionalmente, tentando manter relações desequilibradas. Diminuiu sua luz para não incomodar ambientes pequenos. Mas isso está acabando, porque a resposta que está chegando vai destruir de uma vez por todas a versão insegura que existia dentro de você. Você está prestes a entender que nunca foi pequeno, nunca foi fraco, nunca foi comum. Você apenas passou tempo demais cercado de pessoas incapazes de enxergar sua profundidade espiritual. E isso machucou você. Machucou profundamente. Porque o escolhido quase sempre cresce ouvindo que sente demais, pensa demais, sonha demais, é intenso demais. O mundo tenta fazer pessoas espiritualmente profundas acreditarem que existe algo errado nelas. Mas Deus está prestes a mostrar exatamente o contrário. Sua intensidade não era defeito. Sua sensibilidade não era fraqueza. Sua diferença sempre foi parte do chamado espiritual que existe sobre sua vida. E quando essa revelação atingir completamente seu coração, algo dentro de você vai mudar para sempre. Você vai parar de implorar validação. Vai parar de correr atrás de quem não reconhece seu valor. Vai parar de diminuir sua essência para caber em ambientes pequenos, porque finalmente vai entender quem realmente é. E talvez essa seja a resposta mais forte de todas. Não uma resposta sobre o mundo, mas uma resposta sobre você mesmo. Deus está te mostrando que sua história nunca foi desperdício. Cada lágrima construiu discernimento, cada perda gerou maturidade, cada batalha fortaleceu sua alma. E agora você está chegando em um ponto onde o céu finalmente pode revelar aquilo que esteve escondido durante tanto tempo. O mais impressionante é que quando essa chave virar dentro de você, sua vida externa começará a mudar rapidamente, porque a realidade começa a se alinhar quando a identidade espiritual desperta. Novas conexões surgem, novas portas aparecem, novas oportunidades começam a acontecer quase de forma inexplicável. Não porque o universo magicamente mudou, mas porque você mudou internamente. O escolhido desperto para de aceitar aquilo que destrói sua paz, para de insistir em ciclos mortos, para de negociar sua própria alma apenas para não ficar sozinho. E essa transformação muda tudo ao redor. É por isso que você sente que algo gigantesco está próximo, porque está mesmo. O céu está finalizando uma preparação espiritual que levou anos para acontecer. E quando a resposta chegar completamente, você perceberá que sua vida inteira estava conduzindo você exatamente para este momento. Depois dessa resposta, você nunca mais será a mesma pessoa. Existe uma linha invisível que separa a antiga versão de um escolhido daquela pessoa que ele se torna depois do despertar espiritual verdadeiro. E talvez o mais assustador seja isto. Essa linha quase sempre é atravessada através da dor, da solidão e da revelação. Porque ninguém desperta profundamente permanecendo confortável.
Ninguém encontra sua verdadeira identidade vivendo anestesiado espiritualmente. E foi exatamente por isso que sua vida tomou caminhos tão difíceis nos últimos anos. O céu estava conduzindo você até este momento. O momento da resposta. O momento em que tudo aquilo que parecia confuso começaria finalmente a revelar sentido. E quando essa chave virar completamente dentro da sua alma, você nunca mais conseguirá voltar para quem era antes. Isso é inevitável, porque existem verdades que transformam permanentemente a consciência de alguém. Depois que o escolhido entende quem realmente é, as antigas correntes emocionais começam a cair uma por uma. O medo da rejeição perde força. A necessidade de aprovação desaparece lentamente. A dependência emocional começa a morrer. E pela primeira vez na vida, a pessoa começa a experimentar algo raro, liberdade espiritual verdadeira. Talvez você ainda não perceba completamente, mas já existem mudanças acontecendo dentro de você agora mesmo. Pequenas mudanças silenciosas. Você começou a se afastar naturalmente de certas energias. Começou a proteger mais sua paz. Começou a sentir cansaço em ambientes superficiais. Coisas que antes dominavam suas emoções perderam parte do poder sobre você. Isso acontece porque sua alma está atravessando uma transformação profunda. E embora parte de você ainda esteja assustada, outra parte já sabe que não existe mais volta. O velho ciclo terminou espiritualmente. O antigo você está ficando para trás. E isso dói, porque toda transformação exige morte interna. A versão ferida precisa morrer para que a versão despertada consiga nascer. Só que quase ninguém fala sobre o luto espiritual que acompanha esse processo, porque o escolhido não perde apenas pessoas, ele perde identidades antigas, perde ilusões, perde versões de si mesmo que passaram anos tentando sobreviver. E isso gera confusão emocional. Há momentos em que você olha para sua própria vida e sente que já não reconhece mais quem era antes. As coisas que antes pareciam prioridade perderam significado. As conexões que antes pareciam indispensáveis ficaram vazias. E, ao mesmo tempo, algo novo está começando a nascer dentro da sua alma. Uma força diferente, uma clareza diferente. Uma paz silenciosa que não depende mais tanto das circunstâncias externas. Isso é sinal de despertar. Deus está reconstruindo você por dentro, só que agora vem a parte mais forte de todas. A resposta que vai te abalar também vai te libertar. Porque você está prestes a perceber que muitas das dores que carregou nunca foram culpa sua. Durante anos você se culpou por rejeições, se culpou por abandonos, se culpou por relações fracassadas, se culpou por não conseguir se encaixar completamente no mundo ao redor. Mas o céu está prestes a revelar algo poderoso. Você estava tentando sobreviver em ambientes que nunca foram feitos para sua alma. Tentava encontrar profundidade em pessoas superficiais. Tentava encontrar reciprocidade em pessoas emocionalmente indisponíveis. Tentava encontrar propósito em lugares espiritualmente vazios. E isso destruiu sua energia lentamente. Só que Deus permitiu tudo isso porque havia algo muito importante que você precisava aprender. Seu valor não depende da capacidade das pessoas reconhecerem quem você é. Durante muito tempo você entregou sua autoestima nas mãos dos outros. Se alguém te valorizava, você se sentia bem. Se alguém te rejeitava, você desmoronava internamente. Mas agora, algo mudou. Você começou a entender que sua identidade vem de algo muito maior do que opiniões humanas, e isso muda completamente a forma como um escolhido vive. Porque quando alguém desperta para sua identidade espiritual verdadeira, o mundo perde parte do controle emocional sobre ele. As críticas deixam de destruir tanto. As rejeições deixam de definir seu valor. As perdas deixam de parecer o fim absoluto. E isso não significa que você se tornou frio.
Significa apenas que sua alma finalmente começou a encontrar estabilidade espiritual. Talvez seja exatamente isso que o inferno tentou impedir durante toda a sua vida. Porque o inimigo sabe que um escolhido consciente da própria identidade se torna extremamente difícil de manipular. Pessoas conscientes espiritualmente não aceitam qualquer ambiente, não aceitam qualquer relação, não aceitam qualquer tratamento. Elas passam a discernir aquilo que alimenta ou destrói sua paz interior. E esse discernimento muda destinos inteiros. É por isso que você passou tanto tempo em batalha. Porque existia uma guerra invisível tentando manter você emocionalmente preso, espiritualmente cansado e mentalmente confuso. Só que essa guerra está começando a perder força agora. Você talvez ainda tenha dias difíceis, ainda tenha momentos de dúvida, ainda tenha feridas em processo de cura, mas existe algo diferente acontecendo. Sua alma já não pertence mais ao antigo cativeiro emocional. Você começou a acordar, e uma vez que o escolhido desperta verdadeiramente, nada consegue colocá-lo para dormir novamente. Não da mesma forma. É por isso que certas pessoas já não conseguem manipular suas emoções como antes. É por isso que ambientes negativos começaram a incomodar profundamente você. É por isso que sua intuição espiritual ficou mais forte. Deus está ampliando sua percepção, está ensinando você a ouvir aquilo que antes ignorava. E talvez a maior mudança seja esta. Você começou a perceber que nunca esteve sozinho. Mesmo nos momentos mais escuros, havia uma mão invisível conduzindo seus passos. Havia proteção espiritual impedindo destruições ainda maiores. Havia livramentos acontecendo sem que você percebesse. Quantas vezes Deus afastou pessoas que pareciam indispensáveis? Quantas vezes portas fecharam exatamente quando você achava que eram sua única chance? Quantas vezes algo deu errado e depois você percebeu que aquilo havia salvado sua vida emocional ou espiritual? O céu estava trabalhando silenciosamente o tempo inteiro. E agora você começa finalmente a enxergar isso. Só que essa revelação também traz responsabilidade. Porque depois que Deus abre os olhos de um escolhido, ele já não pode viver da mesma maneira antiga. Não pode continuar insistindo em ambientes que destroem sua alma. Não pode continuar permitindo acessos errados ao coração. Não pode continuar diminuindo seu brilho apenas para ser aceito. O despertar espiritual exige posicionamento, exige coragem para abandonar aquilo que já não combina com seu destino. E talvez seja exatamente essa decisão que o céu está esperando de você agora, porque existem bênçãos que só chegam quando o escolhido finalmente aceita quem é. Enquanto você continuar preso à necessidade de aprovação, continuará emocionalmente vulnerável. Enquanto continuar tentando carregar pessoas que não querem evoluir, continuará cansado espiritualmente. Enquanto continuar negociando sua paz por migalhas emocionais, continuará vivendo abaixo do propósito que Deus preparou. Mas isso está terminando. A resposta que está chegando vai quebrar definitivamente essa antiga estrutura emocional dentro de você. Você vai olhar para sua própria história de outra forma. Vai entender que sobreviveu porque existe algo muito grande conectado ao seu destino. Pessoas mais fracas espiritualmente teriam desistido no caminho. Pessoas sem propósito já teriam desmoronado completamente. Mas você permaneceu, mesmo cansado, mesmo quebrado, mesmo sem entender nada. E isso prova algo poderoso. Existe uma força espiritual sustentando sua vida. Agora o céu está finalizando sua preparação. Tudo aquilo que parecia atraso estava moldando sua resistência. Tudo aquilo que parecia abandono estava fortalecendo sua conexão espiritual. Tudo aquilo que parecia destruição estava criando espaço para uma nova versão de você nascer.
E quando essa transformação terminar completamente, você vai perceber que a resposta que tanto esperava não era apenas algo externo. A verdadeira resposta sempre foi o despertar da pessoa que Deus estava formando dentro de você. Porque o maior milagre não será aquilo que você receberá. O maior milagre será aquilo que você está se tornando.